Desde os tempos antigos, a Bíblia tem revelado histórias de fé, amor e mistérios que marcaram a humanidade. Aqui no nosso canal, você vai encontrar histórias completas da Bíblia, narradas de forma clara e emocionante, além de curiosidades e mistérios que muitos nunca ouviram falar. Cada vídeo é feito para levar você a uma verdadeira viagem no tempo, entendendo os detalhes que vão além das páginas e descobrindo como essas histórias ainda falam conosco hoje. Se você busca conhecimento bíblico, inspiração e revelações que fortalecem a fé, você está no lugar certo. Inscreva-se agora e venha mergulhar conosco nas histórias mais incríveis que a humanidade já conheceu. Seja bem-vindo à nossa comunidade de fé e conhecimento. No vídeo de hoje, você vai conhecer a verdadeira história de Jacó, o homem que lutou com Deus, enfrentou conflitos familiares e se tornou o patriarca de uma nação inteira. Fique até o final e descubra os segredos, revelações e aprendizados exclusivos que essa história vai trazer para transformar seu coração e sua vida. O cenário da vida de Jacó começa muito antes de seu nascimento. Para compreender sua trajetória, é necessário voltar aos dias de seu pai, Isaque, e de sua mãe, Rebeca. A promessa de Deus para Abraão de que sua descendência seria numerosa, como as estrelas do céu, ainda estava em processo de cumprimento. E a vida de cada geração parecia trazer novos desafios e novas provas de fé. Isaque havia se casado com Rebeca, uma jovem de beleza singular e de coração disposto a seguir os caminhos de Deus. No entanto, a história dessa família se inicia com um obstáculo doloroso. Rebeca era estéril. Assim como havia acontecido com Sara, esposa de Abraão, a esterilidade parecia ser um impedimento para que a promessa divina se cumprisse. Essa situação prolongada produziu não apenas dor, mas também uma oportunidade para que a fé fosse colocada à prova. Isaque, fiel ao Deus de seus pais, não aceitou a esterilidade como sentença final. Ele buscou ao Senhor em oração persistente, suplicando para que sua esposa pudesse conceber. E Deus, que escuta as orações daqueles que confiam nele, atendeu ao clamor. Rebeca finalmente engravidou, e a esperança renasceu no coração do casal. Mas essa gravidez não seria como as demais. Desde os primeiros meses, Rebeca percebeu algo incomum acontecendo dentro de si. Ela sentia movimentos intensos, quase como se houvesse uma guerra em seu ventre. O desconforto era tão forte que ela buscou ao Senhor em oração, perguntando o porquê daquela agitação incomum. E foi então que Deus lhe deu uma revelação profunda, que moldaria não apenas a vida de seus filhos, mas o destino de povos inteiros. O Senhor lhe disse que 2 nações estavam em seu ventre e que os 2 meninos que nasceriam se tornariam chefes de povos distintos. Mais ainda, a profecia declarava que o mais velho serviria ao mais novo. Uma ordem surpreendente, pois culturalmente o primogênito era sempre o herdeiro da bênção maior. Com essa palavra profética em mente, Rebeca carregou sua gestação até o dia do parto. E quando chegou o momento, o que Deus havia anunciado começou a se revelar de forma visível. O primeiro a nascer foi Esaú. Ele veio ao mundo com a pele avermelhada e coberta de pelos, características marcantes que dariam origem ao seu nome. Esaú significava justamente isso: cabeludo, peludo, avermelhado. Ele se tornaria um homem forte, caçador habilidoso e impulsivo. Mas o que mais chamou atenção naquele nascimento foi o que aconteceu em seguida. Quando Esaú estava saindo do ventre, uma pequena mão segurava firmemente seu calcanhar. Era Jacó. Desde o primeiro instante, Jacó demonstrava determinação, como se não quisesse ficar para trás, como se lutasse por uma posição de destaque. Por isso, recebeu o nome Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador. Essa cena não era apenas curiosa,
era simbólica. Representava o caráter de Jacó e os desafios que ele enfrentaria em sua vida. Um homem que sempre buscaria alcançar bênçãos, mesmo que por meio de esforço humano, até que fosse completamente transformado por Deus. A infância dos dois irmãos foi marcada por contrastes. Esaú cresceu forte, habilidoso na caça e no campo. Ele era impulsivo, movido pelos instintos, alguém que vivia para satisfazer seus desejos imediatos. Jacó, por outro lado, era calmo, homem das tendas, alguém mais reflexivo e paciente. Enquanto Esaú se aventurava pelas montanhas, Jacó permanecia próximo à família, aprendendo a administrar o lar e desenvolvendo astúcia em sua maneira de agir. Essas diferenças logo se refletiram nas preferências dos pais. Isaque tinha predileção por Esaú, pois apreciava a caça e os alimentos preparados por ele. Rebeca, por sua vez, amava mais a Jacó, talvez lembrando-se da profecia que havia recebido de Deus antes mesmo de dar à luz. Esse favoritismo criaria tensões que se estenderiam por toda a vida da família. Mas ainda nos primeiros anos, o contraste espiritual já podia ser percebido. Esaú, embora fosse vigoroso e habilidoso, mostrava-se despreocupado com as coisas espirituais. Jacó, por sua vez, mesmo com suas falhas, tinha no coração uma inquietação pela bênção divina. Ele desejava o que vinha de Deus, mesmo que não soubesse ainda como recebê-lo de forma legítima. Essa história inicial do nascimento de Jacó e Esaú nos ensina que desde o princípio, Deus já estava conduzindo os acontecimentos. A luta no ventre simbolizava não apenas a rivalidade entre irmãos, mas a batalha espiritual entre carne e espírito, entre impulsividade e promessa, entre o homem natural e o homem que busca a Deus. A vida de Jacó estava apenas começando, mas já era possível perceber que esse menino, que nasceu segurando o calcanhar do irmão, viveria uma trajetória marcada por lutas, encontros, erros e transformações. Um caminho que o levaria de suplantador a Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Desde cedo, Jacó e Esaú cresceram em caminhos diferentes, como se fossem duas sementes lançadas em terrenos distintos. Esaú, o primogênito, era robusto, destemido e amante do campo. Passava horas caçando, atravessando florestas, escalando montanhas, enfrentando a vida selvagem. Sua pele avermelhada e seus pelos abundantes refletiam uma rusticidade natural. Já Jacó era um homem sereno, mais introspectivo, inclinado às tendas, cuidadoso com os detalhes da vida doméstica e atento ao invisível, ao que muitos não percebiam. Um parecia viver do impulso imediato, o outro da reflexão profunda. Essa diferença não era apenas de temperamento, mas revelava destinos traçados antes mesmo de nascerem. Quando ainda estavam no ventre, Deus já havia declarado a Rebeca: "Duas nações estão em teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor." Assim, cada passo dado por Esaú e Jacó, ainda que comum aos olhos humanos, estava envolto em um enredo divino. O episódio do prato de lentilhas ocorre num momento de tensão cotidiana, mas que se tornaria um divisor de águas para a história da humanidade. Um simples gesto, uma escolha apressada, revelaria o coração de cada irmão e marcaria o futuro das nações que deles descenderiam. Certo dia, Esaú retornava do campo. O sol já declinava, mas sua face estava marcada pelo cansaço, seus músculos tremiam de exaustão e sua mente clamava por alívio. Ele havia passado horas a fio em busca de caça, talvez perseguindo animais ariscos que o fizeram gastar suas últimas reservas de energia. Quando chegou à tenda, um aroma forte e envolvente dominava o ar. Era o cheiro de um cozido preparado por Jacó, um guisado de lentilhas avermelhadas que exalava simplicidade,
mas transmitia a promessa de saciar a fome mais voraz. Esaú não hesitou. Aproximou-se, sentindo o estômago retorcer, e disse com impetuosidade: "Peço-te, dá-me desse cozinhado vermelho porque estou faminto." Era o grito de alguém dominado pela necessidade do momento. Não havia espaço para reflexão, apenas para o desejo imediato. Jacó, por sua vez, viu ali uma oportunidade. Não era um cozinheiro comum preparando alimento para o irmão cansado. Era alguém que enxergava além da panela fumegante. Naquele instante, Jacó entendeu que a primogenitura, o direito do filho mais velho, herança sagrada e espiritual, estava vulnerável diante da impulsividade de Esaú. Então, sem vacilar, respondeu: "Vende-me primeiro a tua primogenitura." Palavras fortes, ousadas, que poderiam soar até mesmo duras. Como poderia Jacó propor tal negociação em um momento tão delicado? Mas o que estava em jogo não era apenas comida contra direito de nascença. Era a revelação de valores profundos. Esaú, em sua sede de alívio, retrucou: "Eis que estou a ponto de morrer. De que me servirá a primogenitura?" Assim, com poucas palavras, demonstrou o desprezo por aquilo que era santo. Para Esaú, o invisível não tinha valor diante da urgência do agora. Jacó insistiu em formalizar: "Jura-me hoje." E Esaú jurou, entregando em troca da primogenitura o prato de lentilhas que tanto desejava. Assim, o guisado tornou-se símbolo da superficialidade de um e da astúcia, e também da fé de outro. É nesse episódio que a Escritura é categórica. Esaú desprezou o direito de primogenitura. Não foi apenas fome, foi descaso, foi falta de visão espiritual, foi troca do eterno pelo passageiro. O escritor aos Hebreus, séculos depois, lembraria Esaú como um homem profano que por uma única refeição vendeu o que era sagrado. Esse acontecimento não pode ser lido como um simples drama familiar. Ele é um reflexo da condição humana. Quantas vezes as pessoas, como Esaú, trocam promessas eternas por prazeres momentâneos? Quantos, diante da pressão de um desejo, sacrificam valores inegociáveis? A narrativa do prato de lentilhas é um espelho para todas as gerações. Um alerta de que o imediatismo pode custar o futuro. Mas também revela algo sobre Jacó. Ainda que marcado pela astúcia e por métodos questionáveis, ele tinha fome do que Esaú desprezava. Jacó buscava, mesmo de forma imperfeita, aquilo que era de Deus. E essa diferença, sutil aos olhos humanos, era fundamental aos olhos do Altíssimo. Imagine a cena. Esaú, de barriga cheia, talvez satisfeito por alguns instantes, e Jacó, em silêncio, guardando em seu coração a certeza de que havia adquirido algo de valor incomparável. O que para um era apenas comida, para o outro era promessa. O que para um era banal, para o outro era herança divina. O prato de lentilhas não ficou registrado como um banquete memorável, mas como o símbolo de uma escolha que ecoa até hoje. Ali, naquela troca, definiu-se a continuidade da promessa de Abraão e Isaque. Ali se mostrou quem tinha olhos apenas para o presente e quem, mesmo de forma tortuosa, estava disposto a agarrar o futuro que Deus havia revelado. A narrativa se encerra com um contraste quase irônico. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e seguiu o caminho, como se nada tivesse acontecido. Um gesto comum, mas carregado de consequências eternas. Ele desprezou, e por isso, mesmo sendo o mais forte, serviu ao menor. O que você achou até aqui da história de Jacó? Você concorda com os acontecimentos que ele enfrentou? O que faria no lugar dele? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber como você se sente sobre essa história. E agora, vamos continuar com a jornada de Jacó, descobrindo os desafios, as bênçãos e as revelações que ele recebeu de Deus. Você não vai querer perder nenhum detalhe dessa história incrível. Os anos haviam passado e a família de Isaque crescera entre tensões silenciosas.
A rivalidade entre Jacó e Esaú já não era segredo. Rebeca, a mãe, inclinava-se naturalmente para Jacó, o filho mais tranquilo, aquele que permanecia junto às tendas. Isaque, por sua vez, tinha predileção por Esaú, o caçador habilidoso que lhe trazia caça fresca e o satisfazia com iguarias. A casa estava dividida em afetos, e esse favoritismo preparava o terreno para um dos episódios mais dramáticos da história bíblica. Isaque já estava velho. Seus olhos, outrora atentos aos detalhes do campo, agora estavam turvos. A cegueira avançava. Seu corpo frágil denunciava que a vida chegava ao entardecer. Como patriarca, ele sabia que sua missão não estava completa sem transmitir a bênção da primogenitura, herança espiritual que carregava as promessas feitas a Abraão. A bênção não era um simples ritual de palavras, mas a declaração profética de quem herdaria a aliança divina, quem seria o portador da promessa que moldaria gerações. Certo dia, Isaque chamou Esaú em particular e disse: "Meu filho, eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me uma comida saborosa, como eu gosto, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes de morrer." Essas palavras selaram o destino de todos naquela casa. Esaú partiu sem imaginar que Rebeca ouvia tudo atentamente. O coração de mãe, parcial e protetor, não suportava a ideia de Esaú receber aquilo que, segundo a revelação divina, pertencia a Jacó. Então, rapidamente, ela arquitetou um plano ousado, quase impensável, enganar o próprio marido para que a bênção recaísse sobre Jacó. Rebeca correu até o filho querido e lhe revelou o que ouvira. Propôs que Jacó se passasse por Esaú, levando um prato preparado por ela mesma. Jacó hesitou, temendo não apenas a mentira, mas também a maldição caso fosse descoberto. Disse: "Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou homem liso. Talvez meu pai me apalpe, e eu serei aos seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção." Mas Rebeca, firme em sua convicção, respondeu: "Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Somente obedece à minha voz." E assim, em um ato de astúcia e de risco, ela revestiu Jacó com as melhores roupas de Esaú e cobriu-lhe as mãos e o pescoço com peles de cabrito para imitar a aspereza dos pelos do irmão. Preparou um prato saboroso, como Isaque gostava, e colocou-o nas mãos de Jacó. A cena seguinte é carregada de tensão. Jacó entrou no quarto de seu pai e chamou: "Meu pai." Isaque, sem enxergar, mas desconfiado, perguntou: "Quem és tu, meu filho?" Com a voz firme, Jacó respondeu: "Eu sou Esaú, teu primogênito. Levanta-te, ora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe." Isaque, desconfiado, estranhou a rapidez com que a caça fora preparada. Pediu que o filho se aproximasse para tocá-lo. Ao sentir as peles nos braços e no pescoço, exclamou: "A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú." Mesmo assim, a dúvida persistia. Pediu que comesse e, após a refeição, solicitou que o filho chegasse mais perto para beijá-lo. O cheiro das roupas de Esaú dissipou as últimas incertezas do velho patriarca. Então, com palavras proféticas, Isaque declarou a bênção: "Deus te dê do orvalho do céu, da fertilidade da terra e da abundância de trigo e vinho. Sirvam-te povos e nações se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem." Com isso, a bênção irrevogável da primogenitura foi transferida a Jacó. O que fora prometido antes de nascer agora se confirmava, ainda que por meios controversos. Mas o enredo não se encerrava aí. Pouco depois que Jacó saiu, Esaú entrou, trazendo a caça que havia preparado. Sua voz ecoou no quarto: "Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes."
O choque foi imediato. Isaque estremeceu grandemente e declarou: quem foi então que caçou e me trouxe? E eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei. Sim, ele será abençoado. Esaú soltou um grito de angústia profunda, um brado que atravessou os céus. Abençoa-me também a mim, meu pai. Mas Isaque não podia voltar atrás. A bênção já havia sido dada, e como flecha lançada não podia ser recolhida. Ainda concedeu palavras a Esaú, mas eram duras. Ele viveria da espada, serviria ao irmão, e em momentos de revolta, romperia o jugo, mas não herdaria a promessa principal. A dor de Esaú transformou-se em ódio. Ele jurou em seu coração: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei a Jacó, meu irmão. A notícia desse plano chegou a Rebeca, que novamente interveio, aconselhando Jacó a fugir para a casa de Labão, seu tio, até que a fúria de Esaú se acalmasse. Esse episódio revela as consequências inevitáveis da escolha feita. Jacó recebeu a bênção, mas ao preço da ruptura familiar e da fuga para longe de sua terra. Rebeca, que tanto amava o filho, jamais voltou a vê-lo. Esaú, consumido pela dor, carregou por anos a marca da perda, e Isaque, o patriarca, tornou-se testemunha da complexidade de um plano divino que se cumpria mesmo através de falhas humanas. O engano e a bênção estão entrelaçados nessa história. Deus já havia escolhido Jacó, mas a maneira como tudo ocorreu mostrou que o propósito divino não é detido pela imperfeição humana. Ainda assim, cada personagem sofreu as consequências de suas decisões. Jacó carregaria para sempre a marca de ter conquistado por meio da astúcia aquilo que já lhe estava prometido. A cena da bênção é, ao mesmo tempo, um triunfo e uma ferida. Triunfo porque sela a aliança de Deus com Jacó, o escolhido. Ferida porque expõe a fragilidade das relações humanas e o preço das escolhas feitas fora da confiança plena no Senhor. Assim, o episódio ecoa como um lembrete eterno. A bênção de Deus é irrevogável, mas a maneira como buscamos o cumprimento de suas promessas pode nos trazer dores que acompanharão toda a jornada. Jacó caminhava com passos apressados, mas o coração pesado. Deixara para trás a tenda de seus pais, a segurança de sua casa e até mesmo a presença de sua mãe, que tanto o amava. O eco das palavras ameaçadoras de Esaú ainda ressoava em sua mente. Ele sabia que o irmão o odiava com uma fúria incontrolável e que sua vida corria perigo. O jovem patriarca, agora forçado a fugir, seguia em direção a Padã-Arã, a casa de seu tio Labão, sem saber quando ou se voltaria a ver sua família. A estrada parecia longa e solitária. Cada passo revelava sua vulnerabilidade. Jacó carregava a bênção, sim, mas também a culpa de como a havia conquistado. O peso do engano ainda lhe apertava a consciência. Ele não era apenas um fugitivo de Esaú, mas também um fugitivo de si mesmo. O silêncio do deserto ao redor apenas aumentava a solidão que o consumia. Ao cair da noite, exausto e sem abrigo, Jacó procurou um lugar para descansar. Pegou uma pedra e a colocou sob sua cabeça como travesseiro improvisado. Ali, no chão frio e duro, debaixo de um céu estrelado, ele deitou. Talvez tenha se perguntado se realmente valia a pena ter recebido a bênção daquele modo. Talvez tenha se lembrado das histórias de Abraão e Isaque e se questionado se o Deus de seus pais também o guiaria em meio ao exílio. Foi então que, no sono profundo, Deus visitou Jacó de uma forma extraordinária. Ele sonhou, e no sonho viu uma escada ou rampa erguida da terra até os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela, como mensageiros em movimento constante entre o divino e o humano. No topo da escada estava o próprio Senhor, que lhe falou com voz firme e cheia de promessas. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até cumprir aquilo que te prometi. Essas palavras foram mais do que consolo, foram a renovação da aliança. Jacó, que havia saído de sua casa apenas como um fugitivo, agora recebia a confirmação de que era herdeiro legítimo da promessa, não por causa de sua astúcia, mas porque Deus, em sua soberania, havia escolhido usá-lo. Ao despertar, Jacó ficou tomado de temor. Olhou ao redor e disse: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." Tremendo, acrescentou: "Quão temível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus." Ele pegou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como coluna e derramou azeite sobre ela, consagrando aquele local. E deu-lhe o nome de Betel, que significa casa de Deus. Naquele instante, a vida de Jacó ganhou uma nova direção. Ele não era apenas o homem que enganara o irmão e recebera a bênção pela astúcia. Agora, era alguém que havia tido um encontro direto com o Deus de Abraão e Isaque. A escada que ligava céu e terra simbolizava que, apesar da distância, o caminho entre o homem e Deus estava aberto. Era uma mensagem de que o Altíssimo não estava distante, mas presente, atento e ativo na vida de Jacó. Comovido, Jacó fez um voto: "Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e roupas para vestir, de maneira que eu volte em paz à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo." Esse voto não era apenas um pedido de proteção, mas o início de uma entrega pessoal. Jacó assumia um compromisso com Deus. Ele, que até então vivia mais sob a sombra das promessas feitas a seus pais, agora reconhecia o Senhor como seu próprio Deus. A visão da escada também antecipava algo maior, algo que só séculos depois seria revelado plenamente. Jesus, em seu ministério terreno, declararia que ele próprio era essa escada, o caminho entre o céu e a terra, a ponte pela qual os anjos de Deus sobem e descem. Assim, o sonho de Jacó em Betel não foi apenas uma experiência pessoal, mas um vislumbre profético da redenção futura. Betel se tornaria, ao longo da vida de Jacó, um ponto de referência espiritual. Ali, ele aprendera que Deus não estava restrito às tendas de seu pai ou às histórias de sua família. O Senhor estava presente em sua jornada, mesmo no exílio, mesmo na fuga, mesmo na solidão. A experiência em Betel transformou sua visão. Jacó levantou-se no dia seguinte com novas forças. Ainda tinha um longo caminho pela frente, ainda enfrentaria provas e desafios, mas agora sabia que não estava sozinho. O Deus que lhe aparecera em sonho seria sua companhia constante. Esse episódio mostra como Deus age em meio às nossas fragilidades. Jacó não era perfeito, carregava consigo erros e marcas de escolhas precipitadas. Mas ainda assim, o Senhor o alcançou no momento de vulnerabilidade, reafirmando sua promessa e revelando sua presença. A escada de Betel é, portanto, um testemunho de que o céu está aberto sobre aqueles que Deus escolhe, mesmo quando parecem perdidos. Jacó chegou à terra de Padã-Arã carregando consigo não apenas a bênção de Isaque, mas também o peso da fuga e da culpa. Seus pensamentos estavam repletos de medo e expectativa. Ele não sabia como seria recebido pelo tio Labão, nem se encontraria abrigo seguro. Mas Deus, que havia prometido estar com ele, guiava cada passo, mesmo quando a incerteza parecia mais forte que a confiança. Ao aproximar-se da cidade, Jacó viu pastores reunidos junto a um poço, cercados por rebanhos de ovelhas e cabras.
Era costume naquela região que as mulheres trouxessem água para os animais no início do dia. Entre aquelas figuras, uma jovem chamou sua atenção de imediato. Seu nome era Raquel, filha de Labão, e sua beleza era tão extraordinária quanto sua graça. Ela descia ao poço, balde na mão, para dar de beber aos animais, e os olhos de Jacó se encontraram com os dela. A cena foi quase cinematográfica. O coração do jovem patriarca bateu acelerado, e uma força invisível parecia atraí-lo para Raquel. Era amor à primeira vista, uma conexão que transcende palavras, que ultrapassa o entendimento humano. Jacó se aproximou, rompendo a distância entre os rebanhos, e perguntou sobre sua família. Descobriu que era filha de Labão, o irmão de sua mãe, e que ali encontraria abrigo e acolhimento. O amor que nasceu naquele instante não era apenas romântico, carregava uma dimensão espiritual. Era como se Deus estivesse selando uma aliança não apenas com Jacó, mas também com Raquel, preparando os caminhos de uma união que moldaria o futuro das tribos de Israel. Jacó, cheio de coragem e desejo, ofereceu-se para trabalhar com Labão em troca da mão de Raquel. Labão, percebendo a determinação do jovem e sabendo da bênção que ele carregava, aceitou o trato. 7 anos de serviço seriam exigidos para que Jacó pudesse se casar com a filha amada. Para Jacó, esses 7 anos passaram como dias, tal era o amor que sentia. Cada dia de trabalho era leve, porque seu coração estava cheio de esperança e alegria ao pensar em Raquel. Mas nem tudo ocorreu como Jacó planejou. Na noite do casamento, Labão aplicou um engano que entraria para a história. Em vez de Raquel, ele entregou Lia, sua filha mais velha, que se encontrava velada e coberta. Jacó, em meio à escuridão da noite, não percebeu o engano até o amanhecer. O choque foi profundo, mas, apesar da tristeza e da frustração, Jacó não se deixou abater. Amava Raquel e ainda tinha 7 anos de serviço pela frente, que ele cumpriria fielmente para obter a esposa de seu coração. Assim, Jacó casou-se com Lia e logo em seguida recebeu Raquel como esposa, completando seu sonho, embora por meios difíceis. Essa experiência mostrou que a vida muitas vezes exige paciência, sacrifício e perseverança. Deus permite que seus escolhidos enfrentem enganos, frustrações e obstáculos para que aprendam a confiar na sua providência e desenvolvam caráter. Os filhos começaram a nascer, um após o outro, e cada nascimento carregava uma promessa, um propósito. As tribos de Israel encontrariam sua origem nessas crianças, mas antes disso, a família precisava lidar com ciúmes, rivalidades e lutas internas. Lia, sentindo-se rejeitada, buscou atenção e amor através dos filhos que Deus lhe concedia. Raquel, embora amada profundamente por Jacó, enfrentava o desespero da infertilidade por um tempo, aprendendo também sobre a paciência e a entrega à vontade divina. Nesse período, Jacó demonstrou uma mistura de astúcia e fé. Ele administrava os rebanhos de Labão com sabedoria, multiplicando seus bens e consolidando sua posição. Mas, acima de tudo, buscava honrar Deus em meio às circunstâncias complicadas, o engano do tio, a rivalidade entre esposas e a tensão familiar constante. Cada desafio era uma oportunidade de crescimento e de fortalecimento da fé. O amor entre Jacó e Raquel, embora marcado por provações, tornou-se um exemplo de fidelidade e perseverança. Deus estava moldando não apenas o futuro patriarca, mas toda a linhagem que dele descenderia. Cada detalhe daquela história, o poço, o olhar, o trato com Labão, os enganos e a espera fazia parte de um plano divino que só se revelaria plenamente no tempo certo. O tempo em Padã Arã transformou Jacó. Ele passou de um jovem astuto e um pouco impulsivo para um homem consciente de suas responsabilidades e da orientação de Deus em sua vida.
aprendeu a lidar com frustrações, a perseverar pelo amor verdadeiro e a confiar na providência divina mesmo em meio a incertezas. Esse episódio nos ensina que o caminho para cumprir o propósito de Deus nem sempre é direto. Há provações, enganos, obstáculos e dores que nos moldam, mas o amor, a fé e a persistência conduzem à realização do que foi prometido. Jacó, mesmo diante das dificuldades, manteve seus olhos no prêmio, a bênção, a família e o cumprimento das promessas de Deus. A vida de Jacó em Padã-Arã se tornou mais complexa à medida que os anos passavam. Ele já havia experimentado o amor por Raquel, a frustração com o engano de Labão e a dedicação para cumprir seu acordo de 7 anos. Mas a família que se formava não era simples. Lia, Raquel e os servos Bila e Zilpa compunham um lar repleto de desafios emocionais, rivalidade e desejo de aprovação. Lia, embora casada com Jacó, percebia que o marido amava Raquel mais profundamente. Essa preferência pesava em seu coração, e cada filho que nascia era para ela um símbolo de seu valor aos olhos de Jacó. Deus, no entanto, via o coração de Lia e ouviu seu clamor. A cada filho que nascia, Lia expressava gratidão e buscava a bênção divina, mesmo sentindo a dor da rejeição. Seus filhos começaram com Rúben, o primogênito, cuja chegada simbolizou esperança e reconhecimento. Depois vieram Simeão, Levi e Judá, cada nascimento carregando o propósito de Deus em moldar não apenas a família, mas a futura nação de Israel. Raquel, por outro lado, enfrentava o sofrimento da infertilidade. A dor de não conseguir gerar filhos, em meio à alegria da irmã e das servas, abalava seu coração. Sentia-se incompleta e desesperada, mas sua fé também era firme. Ela buscava soluções, orava e confiava na providência divina, mesmo quando tudo parecia perdido. Diante desse cenário, as servas Bila e Zilpa entraram na história. Líderes no tempo de sua infertilidade, Lia e Raquel, seguindo costumes da época, deram suas servas como esposas secundárias a Jacó para que pudessem gerar filhos por intermédio delas. Esses filhos, Dan, Naftali, Gade e Azer, expandiram a linhagem de Jacó, cada um carregando uma promessa e uma missão específica. O lar de Jacó se tornou um microcosmo de rivalidade, amor, ciúme e esperança. Cada mulher buscava reconhecimento, cada filho nascia como testemunho de fé e perseverança. E Jacó, embora amado por Deus e portador da bênção, precisava aprender a administrar essas relações complicadas. Ele começou a perceber que a vida não se movia apenas por bênçãos materiais ou astúcia, mas por equidade, paciência e discernimento. Os filhos cresceram em meio a esse ambiente complexo. As rivalidades entre mães muitas vezes refletiam-se nas crianças, que aprendeu a viver com tensões desde cedo. Mas Deus, em sua soberania, estava conduzindo cada passo da história, preparando o terreno para que, no futuro, cada um desses filhos desempenhasse um papel essencial nas 12 tribos de Israel. A experiência de Jacó com suas esposas e filhos também revelava lições profundas sobre a fé e a confiança em Deus. Ele aprendeu que bênçãos podem vir em formas inesperadas, que a perseverança diante das dificuldades gera frutos e que cada desafio é oportunidade para crescimento pessoal e espiritual. Além disso, a história demonstrava que Deus valoriza o coração e a intenção, não apenas a aparência ou a situação imediata. Em meio a isso, Jacó manteve seu relacionamento com Deus, lembrando-se do encontro em Betel e da promessa recebida. Ele buscava a orientação divina para lidar com conflitos familiares, ensinando aos filhos princípios de justiça, fé e responsabilidade. Cada dia, cada decisão, cada gesto dentro do lar refletia a complexidade de conciliar amor, dever e o plano divino. O crescimento da família não foi apenas físico, mas espiritual.
Jacó via em cada filho a manifestação da promessa de Deus e entendia que sua missão não era apenas sobreviver ou prosperar em Padã-Arã, mas preparar gerações futuras que continuariam a história da aliança iniciada com Abraão. Ele compreendeu que os conflitos, as rivalidades e as dificuldades não eram obstáculos, mas instrumentos de Deus para formar caráter e fé. Essa etapa da vida de Jacó nos ensina sobre paciência, resiliência e visão espiritual. Cada dificuldade no lar, cada escolha delicada entre amor e justiça, cada nascimento de um filho era parte de um plano maior. Jacó começou a perceber que Deus está presente mesmo nos detalhes aparentemente pequenos e que o crescimento da família, com todas as tensões envolvidas, era essencial para o cumprimento da promessa divina. O tópico 6 revela que a vida de Jacó, embora cheia de desafios humanos, estava sendo cuidadosamente moldada por Deus. O conflito entre esposas, o crescimento da família e as experiências de Jacó em Padã-Arã prepararam não apenas a história pessoal dele, mas também a história de um povo que se tornaria Israel. Cada filho carregava uma missão, cada relacionamento uma lição e cada dificuldade um propósito divino. Os anos em Padã-Arã não foram apenas de crescimento familiar para Jacó, mas também de aprendizado, desafios e prosperidade material. Enquanto lidava com o amor por Raquel, a rivalidade entre Lia e Raquel e a expansão de sua família, Jacó também assumiu responsabilidades como administrador dos rebanhos de Labão, seu tio, homem astuto e conhecedor das leis e costumes da terra. Labão percebeu que Jacó era um trabalhador excepcional, habilidoso e cuidadoso com os animais, mas também era esperto e observador, qualidades que o permitiam multiplicar o que parecia pequeno. Jacó, mesmo sob a autoridade de Labão, começou a aplicar técnicas de manejo que aumentavam os rebanhos de forma notável. Ele utilizava o conhecimento adquirido em casa e a atenção aos sinais da natureza para criar estratégias que diferenciavam seus animais e asseguravam a multiplicação. O crescimento da riqueza de Jacó não passou despercebido. Labão, homem conhecido por sua astúcia e apego à propriedade, começou a sentir-se ameaçado. Cada rebanho novo, cada cordeiro ou cabrito marcado de maneira diferente para garantir a herança de Jacó, parecia aumentar a distância entre o tio e o sobrinho, em termos de prosperidade. Labão não podia negar a bênção de Deus que acompanhava Jacó, mas também não podia esconder seu incômodo com a astúcia e sucesso do jovem. Nesse contexto surgiram os conflitos. Labão tentava manipular Jacó, alterando acordos e testando limites. Propunha trocas injustas, mudava regras de divisão dos rebanhos e usava sua autoridade para pressionar Jacó. Mas o patriarca, agora mais experiente, não se deixava enganar. Ele recorria à fé, discernimento e estratégia, confiando que Deus o guiaria em cada decisão. A prosperidade que surgia não era fruto apenas de astúcia humana, mas da bênção que Deus havia prometido a Abraão e Isaque e que agora se manifestava na vida de Jacó. Enquanto administrava os rebanhos, Jacó implementou um sistema de separação e cruzamento dos animais, que, embora simples, refletia inteligência, paciência e planejamento. Cada cordeiro ou cabrito com manchas ou características especiais era destinado a multiplicar seu rebanho. Esse método garantiu que a riqueza de Jacó crescesse de maneira contínua e visível, tornando-o um homem influente, mesmo sob a autoridade de Labão. O conflito com Labão se intensificou quando o tio tentou renegociar acordos e controlar a distribuição dos rebanhos. Jacó, porém, não reagia com violência, mas com prudência e discernimento. Ele sabia que, embora estivesse em terra estrangeira, Deus estava com ele. Cada estratégia que utilizava para multiplicar seus bens refletia sabedoria,
e a certeza de que a prosperidade não vinha apenas de esforço humano, mas da intervenção divina. Nesse período, Jacó também percebeu a importância da paciência e da persistência. Prosperar em meio à manipulação de Labão exigia não apenas conhecimento técnico, mas fé, coragem e visão. Ele compreendeu que Deus não apenas sustentava sua vida, mas também guiava cada decisão para que a promessa recebida de Isaque se cumprisse plenamente. O relacionamento com Labão mostrou a Jacó que a bênção de Deus pode se manifestar mesmo em ambientes hostis. A astúcia de Labão e suas tentativas de manipulação serviram como teste, revelando o caráter de Jacó e fortalecendo sua confiança no Senhor. Cada conflito, cada desafio, cada estratégia bem-sucedida de multiplicação dos rebanhos era, na verdade, um instrumento de Deus para preparar Jacó para os próximos passos de sua missão. A prosperidade material também trouxe responsabilidades adicionais. Jacó precisava administrar os rebanhos, proteger sua família, lidar com conflitos internos e externos e ainda manter a fé viva em meio às pressões. Cada dia era um desafio, cada decisão carregava consequências e cada vitória era testemunho da presença de Deus em sua vida. Ao longo dos anos, Jacó aprendeu que a verdadeira prosperidade não se mede apenas em bens materiais, mas na capacidade de administrar os dons recebidos, manter a integridade e confiar em Deus diante de obstáculos. Ele se tornou um exemplo de liderança, paciência e fé, demonstrando que é possível crescer e prosperar mesmo em meio a adversidades e manipulações externas. O tópico 7 nos ensina que Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando os caminhos parecem difíceis e a oposição é forte. A prosperidade de Jacó não era fruto de sorte ou apenas de habilidade humana. Era a concretização de uma aliança divina, manifestando-se de forma visível através de trabalho diligente, fé persistente e direção espiritual. Após anos de trabalho, conflitos e prosperidade em Padã-Arã, Jacó tomou uma decisão ousada: retornar à sua terra natal. Mas o coração do patriarca estava carregado de apreensão. Ele sabia que Esaú, seu irmão mais velho, ainda guardava rancor pelo episódio da bênção e pelo engano que Jacó perpetrara anos antes. O medo da vingança era real, e o caminho de volta se tornava um terreno de tensão, incerteza e angústia. Jacó não seguia sozinho. Sua família cresceu, seus filhos e esposas o acompanhavam, e com eles vinham os rebanhos multiplicados ao longo de anos. Cada passo era calculado, cada decisão cuidadosamente planejada. Mas apesar de toda a prudência, havia algo que Jacó sabia: nenhum plano humano poderia garantir segurança frente a Esaú. Ele precisava de Deus mais do que nunca. Na calada da noite, Jacó enviou mensageiros adiante para anunciar sua aproximação e oferecer presentes a Esaú, na esperança de apaziguar o irmão e evitar conflito. Mas o que estava prestes a acontecer seria além de qualquer negociação humana. O encontro mais íntimo e transformador de Jacó com Deus estava prestes a ocorrer. Naquela noite, sozinho, Jacó se deteve perto do rio Jaboque. O silêncio era profundo, quase palpável, e o frio da noite parecia refletir o peso de sua alma. De repente, uma figura se aproximou. Um homem começou a lutar com Jacó. Não era um homem comum. Cada golpe, cada empurrão, parecia carregado de significado divino. Era uma luta física, sim, mas também espiritual, uma batalha que ia além do corpo e penetrava a essência de Jacó. A luta durou a noite inteira. Jacó se agarrou com força, recusando-se a soltar aquele ser misterioso, porque sentia que havia mais em jogo do que mera força. Ele buscava uma bênção, uma confirmação, uma transformação que só poderia vir de Deus.
Ao amanhecer, o anjo tocou a articulação da coxa de Jacó, deslocando-a, mas Jacó não desistiu. Com um grito determinado, disse: "Não te deixarei ir se não me abençoares." O anjo, reconhecendo a perseverança e fé de Jacó, respondeu: "Qual é o teu nome?" Jacó disse: "Jacó." Então o anjo declarou: "Não mais se chamará Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Esse momento transformou Jacó profundamente. Seu nome anterior, que significava enganador ou suplantador, foi substituído por Israel, aquele que luta com Deus. Ele não era mais apenas o homem astuto que enganara seu irmão. Agora era o homem que enfrentara Deus e sobrevivera, marcado pela força, fé e persistência. Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: "Vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada." Ele compreendeu que aquele encontro não foi apenas físico, mas espiritual. Cada trauma, cada medo, cada erro do passado foi trazido à luz, e Jacó saiu transformado, pronto para enfrentar o futuro com coragem, confiança e uma nova identidade. O impacto dessa luta foi físico e simbólico. Jacó mancou pelo resto da vida, lembrança permanente do encontro com Deus. Mas a marca física era apenas um reflexo da transformação interior. Ele havia aprendido a depender totalmente de Deus, a perseverar diante da adversidade e a reconhecer que a bênção divina não pode ser conquistada sem luta, entrega e fé verdadeira. Quando Jacó finalmente encontrou Esaú, não havia hostilidade. O irmão, surpreendentemente, recebeu-o com abraços e lágrimas. Jacó percebeu que Deus havia intervindo não apenas em sua vida, mas também na de Esaú, preparando o terreno para a reconciliação e paz. O encontro em Peniel mostrou que as maiores batalhas não são contra pessoas, mas contra nossas próprias limitações, medos e falhas. O tópico 8 revela que Deus transforma vidas por meio de confrontos profundos. Jacó, o enganador, agora Israel, o lutador espiritual, carregava uma nova identidade. A bênção não era apenas de prosperidade ou descendência, era de caráter, fé e relacionamento íntimo com Deus. A luta em Peniel permanece como símbolo eterno de que o verdadeiro crescimento surge na confrontação com o divino e com nós mesmos, e que a perseverança diante da adversidade abre caminho para a bênção e a transformação. Depois da luta em Peniel, Jacó, agora Israel, aquele que luta com Deus, continuou sua jornada em direção à terra de seus pais. A noite solitária e o encontro divino haviam transformado seu coração, dando-lhe coragem, fé e uma nova identidade. Mas o peso do passado ainda pairava sobre seus ombros. Esaú, seu irmão mais velho, era a ameaça viva que ele temia desde a bênção roubada anos atrás. A cada passo, Israel lembrava-se das palavras do anjo e do toque que mancou sua coxa. Ele sabia que o caminho não era apenas físico, mas espiritual. Precisava reconciliar-se com Esaú, não apenas para garantir a própria vida, mas para cumprir a promessa de Deus de continuidade da aliança. Ele pensava cuidadosamente sobre cada movimento, cada estratégia, cada gesto que poderia facilitar o encontro. Antes de chegar, Israel planejou sua aproximação. Dividiu sua família e rebanhos em grupos menores, enviando presentes adiante para apaziguar Esaú. Animais, ouro, prata e presentes cuidadosamente escolhidos foram enviados como sinal de respeito e humildade. Era uma forma de mostrar que, apesar do passado conturbado, ele desejava paz. A expectativa do encontro crescia a cada dia. Israel e seus filhos olhavam para trás, temendo emboscadas ou ressentimentos que poderiam transformar a reunião em tragédia. Mas, acima de tudo, Israel confiava em Deus, lembrando-se do propósito maior de sua vida e das promessas que lhe haviam sido feitas desde Betel. Quando Esaú finalmente apareceu com 400 homens, o coração de Israel bateu forte. Ele se inclinou 7 vezes diante do irmão, um gesto de humildade e reconhecimento.
Esaú, porém, surpreendeu-o. Em vez de hostilidade, veio com lágrimas e abraços. O ódio que Israel temia havia sido suavizado e os irmãos se reconciliaram de forma emocionante e verdadeira. O encontro revelou várias verdades profundas. Primeiro, que Deus pode transformar corações, mesmo daqueles que guardam rancor. Segundo, que o temor de Israel e seu planejamento cuidadoso foram válidos, mas a reconciliação final dependia da intervenção divina. Terceiro, que a fé e a humildade podem dissolver barreiras aparentemente intransponíveis. Israel, ainda emocionado, acompanhou Esaú até sua própria casa, onde se hospedaram juntos. A conversa fluiu e ambos revisitaram memórias da infância, lembranças de Abraão e Isaque e os momentos que os separaram. O perdão mútuo trouxe alívio, paz e a sensação de que a promessa divina continuaria inabalável, agora sem ódio ou ressentimento. Apesar da reconciliação, Israel manteve prudência. Ele sabia que a vida ainda tinha desafios, mas confiava que Deus o guiaria em cada decisão. As bênçãos concedidas em Betel, o encontro em Peniel e a reconciliação com Esaú consolidaram sua jornada espiritual, transformando-o de um jovem astuto em líder experiente, sábio e dependente da providência divina. Além do aspecto pessoal, a reunião dos irmãos teve impacto sobre toda a família. Os filhos de Israel viram a importância da fé, da paciência e da humildade. Aprenderam que mesmo em meio a conflitos familiares intensos, Deus pode trazer reconciliação e que a bênção verdadeira envolve caráter, perdão e a continuidade da aliança divina. O tópico 9 mostra que o caminho da reconciliação exige coragem, estratégia, fé e, acima de tudo, confiança em Deus. Israel retornou para casa não apenas seguro fisicamente, mas transformado espiritualmente. Sua jornada revelava que os desafios, lutas e temores do passado podem se tornar degraus para a maturidade, a paz e a realização das promessas divinas. O encontro com Esaú permanece como um dos momentos mais significativos da narrativa bíblica. Demonstra que a bênção de Deus não se cumpre apenas através de conquistas ou estratégias humanas, mas também através de perdão, humildade e relacionamento restaurado. É um testemunho eterno de que a fé e a obediência à orientação divina podem transformar até os laços mais tensionados. Após a reconciliação com Esaú, Jacó, agora Israel, estabeleceu-se novamente em sua terra natal. Sua vida, marcada por lutas, enganos, desafios e encontros divinos, havia se transformado. Ele não era mais o jovem astuto que enganara o irmão. Agora, era um homem consciente do propósito de Deus, líder de sua família e patriarca de uma nação futura. Os filhos de Israel cresceram em um lar onde a fé, a disciplina e os princípios divinos eram continuamente ensinados. Jacó reconhecia que cada filho era parte de um plano maior e que o destino de cada um estava entrelaçado com a promessa de Deus feita a Abraão e Isaque. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim, cada um carregava uma missão específica e um legado que moldaria o futuro das 12 tribos de Israel. Israel ensinava aos filhos sobre a importância da obediência a Deus, da união familiar e do respeito às tradições que haviam sido transmitidas pelos patriarcas. Cada história de sua própria vida servia como lição. O encontro em Betel, a fuga de Esaú, o amor por Raquel, a luta com o anjo em Peniel, a reconciliação com o irmão, tudo isso constituía um manual vivo de fé, perseverança e confiança na providência divina. O patriarca também preparava seus filhos para desafios futuros. Sabia que nem sempre o caminho seria fácil, mas cada tribo teria seu papel na história de Israel. Ele compartilhava com eles a visão de Deus, a promessa de que sua descendência se multiplicaria, se espalharia por toda a terra e seria uma bênção para todas as nações.
Esse ensinamento não era apenas teórico. Jacó mostrava com ações, decisões e fé como confiar plenamente na direção de Deus. A vida de Jacó também simbolizava a importância da integridade e da transformação. Ele aprendera que astúcia e engano podem abrir portas temporárias, mas apenas a fidelidade, a fé e o compromisso com Deus garantem o cumprimento de promessas eternas. Sua jornada mostrava que cada dificuldade, engano e luta servia para moldar caráter, fortalecer a fé e preparar os descendentes para o legado divino. Nos últimos anos, Israel consolidou sua bênção sobre cada filho, abençoando-os e proclamando o destino de cada tribo. Ele transmitiu não apenas riqueza material, mas valores espirituais, princípios de liderança e fé inabalável. Cada bênção era acompanhada de ensinamentos profundos sobre responsabilidade, moralidade e a missão de servir a Deus em todos os momentos. O patriarca encerrou sua jornada com a certeza de que a promessa de Deus estava viva. Ele havia passado por provações, mas em cada passo viu a mão de Deus guiando, sustentando e preparando a história de Israel. O nome Israel não era apenas uma identidade, era a representação de uma vida transformada pela luta, pela fé e pela bênção divina. Este tópico final nos lembra que cada vida possui desafios e testes que servem para moldar caráter e fortalecer a fé. Assim como Jacó se tornou Israel, podemos também ser transformados através da perseverança, da confiança em Deus e da obediência às suas promessas. E agora, assim como Israel preparou o legado das tribos de Israel, você também pode se inspirar nessa história para transformar a sua própria jornada espiritual. Se você se emocionou com a história de Jacó e quer continuar aprendendo sobre a vida dos patriarcas e os segredos da Bíblia, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conteúdo com quem precisa de inspiração e fé.